Márcio. Eu vim de outro local. Uma comunidade bem precária, porém bem divertida, vamos dizer assim. Não, eram ruas sem asfalto, sem a estrutura que temos hoje. A escola era uma escola bem simplesinha, simples mesmo. A escola era de madeira. Era agricultura, farinha, pesca. Era diferente de hoje. Resumir, antigamente, o que não se usa mais hoje, eu usava antigamente, o tipiti, né? Não existia o que é a prensa hoje, né? Que era o tipiti que processava a massa para chegar ao ponto de, como a gente falava, de torrar a farinha, né? Algumas vezes era vendido na comunidade, mas a maioria das vezes era a capital, né? Macapá. Era através de caminhão, né? Caminhão da feira. São Joaquim. São Joaquim, vou tentar lembrar, mas São Joaquim eu creio que ele surgiu denominado através da Igreja Católica, né? Uma imagem, um santo que é conhecido como na comunidade, né? E surgiu pelo nome da imagem, que é São Joaquim, surgiu o nome da comunidade. Pacuí, através de um peixe, que é chamado pacu, é uma das únicas regiões que tem esse peixe, né? É a região do São Joaquim. Aí, através do pacu surgiu, juntou os dois nomes, São Joaquim do Pacuí, por causa do peixe. Existia o telefone através da ficha. O orelhão, naquela época, você tinha a fichazinha, né? Você comprava, qual que eu não lembro o valor agora, você comprava a ficha, né? Usava um aparelho lá, né? Um aparelho de telefone, um orelhão, colocava o trenzinho lá na ficha. Quando a ligação, vamos dizer assim, pegava a ligação, você conseguia falar, lógico, né? Quando não pegava, a ficha caía direto lá e tinha que fazer outro processo, e assim sucessivamente. Os caminhões de feira era o único meio de transporte que eu lembro no momento. E depois surgiu o ônibus. Algumas pessoas naquele tempo tinham seus carros particulares, né? Mas o meio de transporte mais ativo era o caminhão. Muito bom, mas particularmente para a minha pessoa, na parte da educação, era bem precária, porque não tinha o estudo especial, o ensino especial, vamos dizer assim, né? E isso na época não existia. Não existia. Isso veio existir depois de algum tempo, né? Marcos Bota foi um jovem que sofreu um acidente na cidade italiana, e acabou que, com uma indenização, ele recebeu uma indenização e seus pais acabaram dando essa indenização para a igreja. E a igreja acabou usando esse dinheiro para fazer algumas coisas na comunidade. Homenagear esse jovem, acabou que a comunidade deu o seu nome para a rua, né, da escola, que é onde se localiza a escola atualmente, né? A rua Marco Bota. Ela foi construída pelo Padre João, né? Atualmente o Padre João Gada, que quando começou a surgir a comunidade, necessidade das visitas pastorais, ele achou por bem formar e construir a igreja pelos moradores da comunidade de São Joaquim, que vieram do Bailique, né, trazendo uma imagem de São Joaquim, no qual é o padroeiro da comunidade, construíram as casas, fizeram morada e sentiram a necessidade de construir a igreja. Até então era de madeira, ficava ali no início, né, da comunidade. E aí, com o crescimento da comunidade, surgiu a necessidade de construir uma maior, no qual nós estamos hoje, que é a igreja matriz da paróquia Cristo Libertador.
Bom, a reforma não houve, mas houve a construção de uma maior devido ao crescimento da comunidade. Né? Como a população foi crescendo, outras pessoas vinham morar, católicos, e aí houve a necessidade de construir uma igreja maior, no qual nós estamos aqui nesse momento. Né? Existe, com a presença dos padres, né, a mudança foi através das pastorais, né, que é uma mudança no qual educa os filhos, né, os católicos que precisam das pastorais. Todas elas faz com que a comunidade cresça na unidade e na fé, vivendo as pastorais. Essa mudança foi a vinda, a implantação das pastorais que já existe na diocese, na comunidade. A pastoral familiar, a pastoral da criança, a pastoral do idoso, a pastoral do jovem, né? São isso que movimenta, que uma pastoral, uma paróquia sem pastoral é uma paróquia morta, ela não vive sem essas pastorais. Essas casas, assim, foi construído com a ajuda de jovens da Itália. Vinha recurso, e como o nosso trabalho, o trabalho da igreja é para ajudar, né, esses recursos que vinham, o Padre João, de muito bom grado, coração humano, né, ele ajudava as famílias a construir as casas. No caso, algumas casas ali do início, né, teve essa ajuda financeira para que possam ser edificadas, né? E hoje modificada, antes era de madeira, hoje estão todas no mesmo lugar, mas de alvenaria. Se você conversar com os idosos, né, alguns já morreram, o caso do seu Manuel Lacerda, né, que é o seu Dico Loredo, né, o seu Aurino já faleceu também, né, ele ajudou muito essas famílias. Um padre muito sensível à caridade, né, ajudar. Todo esse patrimônio, embora está deteriorado, né, ali aquelas casas paroquial, tudo, a gente está revitalizando agora, foi ele que deixou, é legado dele, com a ajuda do PIMI, né, que é o Instituto Pontifício de Missões, que vem da Itália, dos Estados Unidos, da Alemanha, vinha e agora deixou para a gente esse legado muito bom. Patrimônio físico tem, né, que é a questão da igreja, estrutura física, casa paroquial que abriga os padres e os missionários que vêm, tem a sala que está sendo reformada ali na frente para as reuniões, catequese com as crianças, jovens. O centro aí construído ainda é parte de madeira que é misto, né? A construção é para as reuniões, o momento dos eventos da igreja, né? O caso da festa do padroeiro é realizado tudo aí nesse centro paroquial. As imagens são a representação das pessoas que viveram o Evangelho. E a Igreja Católica, ela tem, né, isso daí não como um tom de adoração, de veneração, não, simplesmente para retratar, né, alguém que viveu o Evangelho, que é celebrado na Semana Santa, desde o início da Quaresma, a gente vive a Via Sacra, desde a condenação de Jesus até a retirada dele da cruz. A gente vive esse momento de fé, de amor, é fundamental para o crescimento do nosso povo, né? Uma da que a gente está resgatando mais agora, pelo fato das pessoas jovens já estão na modernidade, aquilo vai se afastando, muitos casais, a gente está com a pastoral familiar, né? Que é grupos de Macapá que vem, que já está formado, vem para criar pastoral familiar na paróquia, em todas as comunidades, casais, para montar a pastoral da família, com o objetivo de resgatar os casais, famílias, né, católicos que estão afastados. E a pastoral, o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Domingo temos esse encontro aqui, já lancei o convite nos grupos para que possa vir os casais que estão abalados, casais que precisam desse incentivo para voltar a viver os valores
familiares. Isso é importante, né, para a igreja, para o povo católico. Inclusive, é o ponto-chave da igreja, né, são ações sociais, olhar para os pobres. O Papa Francisco sempre pede para que nós, apesar, né, das dificuldades, a gente nunca deixa de olhar para os pobres. Inclusive é o tema do Evangelho de domingo, quando Jesus perguntou, né, o mestre perguntou quem era o próximo. Jesus foi falando até falar a parábola do samaritano, né? E aí, essa é o ponto-chave da pastoral, os pobres. E a igreja, nos últimos anos, tem atuado não só São Joaquim aqui, porque ainda somos uma paróquia pobrezinha, a gente tem pouca arrecadação, doações, mas tudo que é doado é partilhado, tudo que é doado. Partilhado na manutenção da igreja, ajuda para doentes, pessoas que precisam, velórios que às vezes pede ajuda, a gente faz essa doação. E nos últimos anos, a pandemia, muitas cestas foram doadas para as pessoas que precisavam, perderam seus empregos por conta da pandemia. Então isso é o ponto-chave da igreja. Sem doação, sem caridade, não é igreja. Um dos atos, a igreja não costuma, as pessoas não costumam vir dar testemunho, não é proibido, né? As pessoas às vezes têm vergonha, ajuda, quer ficar cometida ali e tal, mas nas outras comunidades da paróquia tem pessoas que recebem graças, né, e ajudam. E eu acredito plenamente que existe muitas pessoas que vivem, que são devotos do padroeiro São Joaquim, que recebem graça. Por isso eles estão todos os anos, vêm de Macapá, vem e ajuda, entrega, faz sua doação, tudo ali, e às vezes não pede que divulgue, né? O importante é a graça que recebeu. A igreja local de São Joaquim da Paróquia Cristo Libertador, um dos maiores desafios que eu estou enfrentando, na verdade junto com aqueles que estão mais próximos, vivendo o dia a dia, domingo, né, a caminhada, é resgatar, né, as duas pastorais que eu falei, e mais uma terceira, que é a pastoral da catequese. Só lembrando que uma igreja, uma paróquia sem pastoral é uma paróquia morta. O que é pastoral? É viver esses momentos específicos, pastoral da família, pastoral do ECC, pastoral da catequese, aonde a catequese principalmente que vai pegar as crianças, vai implantar a sementinha do Evangelho no coração para que elas cresçam, né? Que a criança, quando não cresce, não sabendo o caminho da igreja, quando chega adulto se torna difícil. Por isso que há evasão muito grande aos domingos. As crianças não vêm para a igreja porque o pai não traz, o pai não dialoga com as crianças, né? Prefere tal, não há esse. E outra coisa, está perdendo os valores na família. E o ponto principal da pastoral familiar é isso. Pastoral do ECC é isso, resgatar, né, na família, para que as crianças vivam os valores, né, e aí ele vai crescer como verdadeiros cristãos. A gente está, na medida do possível, tentando se adaptar, usando para a divulgação das pastorais, os grupos sociais, né, a favor, até porque a pastoral da comunicação nós não temos aqui, mas a Diocese de Macapá existe a pastoral da comunicação, a PASCOM, né, que tem trabalhado incansavelmente para que esses eventos aconteçam, a divulgação, a propagação, né, a questão, e a gente vai se adequando, usando a tecnologia a favor da evangelização. É isso que a gente vai se organizando. Primeiro é a unidade, né, e ela já deixou um grande legado. Quando Jesus se manifestou, morreu na cruz por nós, isso é o maior legado do amor, da unidade, da fraternidade. É esse legado que a igreja trabalha todos os dias na evangelização, grupo da pastoral da evangelização, da missionários. Aqui agora, esse ano, nós estamos recebendo vários missionários e missionárias, freiras, leigos,
que vem trazendo aquela alegria da missão para que a comunidade perceba e comece a caminhar como verdadeiros cristãos. Né? Esse legado a igreja já deixou para nós. O que resta é a gente viver. Viver para que a gente possa crescer na fé, no amor, na unidade. É isso que importa. O Festival do Inajá, ele surgiu pela uma equipe do Murap, de técnicos do Murap, que na época era o Emerson, o Florencio, o Dalton, o Fredinho, Inaki, que era uma funcionária do Murap também. Aí depois se juntaram com os professores, Carlos Eli, a professora Ivana, uma professora que tinha muito boa. Aí depois ele era feito no centro comunitário, e ele era feito no mês de junho. Ele, do centro comunitário, ele já não suportou mais, daí ele já passou para a quadra da escola do estado, né? E também já se tornou pequena a quadra, aí passou para a praça, como está sendo até hoje. Foram embora os técnicos, né? Para não morrer, a comunidade assumiu, algumas pessoas da comunidade. Aí depois veio o Covid, parou aqueles 2 anos, acho que 2 anos, mas aí eu resolvi, pela agência, eu puxei responsabilidade e assumi pela agência, enquanto eu estava na agência distrital, né? E aí de lá eu já vim pegando apoio o Trepidante, Transamérica, o Amazônia. A Missy, antes, ela ainda levava um pouco de pano, né? Ela era, tipo assim, a roupa, ela não era totalmente na Jaca, mas o pessoal não sabia muitos artesãos trabalhar direitinho, né? Mas mesmo era no São Joaquim que sabia. Hoje a concorrência é imensa, porque todo mundo já trabalha e o pano ele leva por dentro da cor da pele, só mesmo aquele panozinho não é mais, se vocês observarem, vocês não vê nada de pano na roupa de Inajá, ela é toda totalmente de Inajá. O que mais me incentiva a fazer o festival é porque a gente dá oportunidade aquelas pessoas venderem essas coisas, né, de baixa renda, né, porque essa é a economia local, no caso, né, que vem muita gente de fora, vem nos vender e outros vêm gastar, né? Consumir as coisas. E é isso que ainda fortalece a gente